Boa tarde! Vamos hoje então com mais uma live do nosso Plantão do Amor aí, a série de lives do mês de maio, que é voltada para assuntos relacionados à maternidade. Então tá chegando a segunda edição do Mentoring para as Mães. Eu vou divulgar tudo aqui para vocês ainda até o final dessa semana. E hoje a minha convidada de honra é a Cristiane Peretti. E a gente vai falar sobre um assunto que é talvez uma das áreas de mais agressão, tanto às mães quanto às crianças, ou talvez uma das áreas que agrega mais desrespeito, que seria no caso o desmame e o desfraude. Às vezes é desrespeito à mãe, às vezes é desrespeito à infância mesmo. Então a gente quer falar um pouquinho sobre essas perguntas que chegam. O pessoal enviou muita pergunta sobre que hora que desfralda, que hora que desmama, como fazer isso, quando pode, quando não pode. Então a gente vai tentar explorar esse assunto aqui com vocês, mas também falando sobre essa questão de conexão da mãe consigo mesma, da mãe com a criança, de respeitar a criança também, para poder a gente fazer um bem bolado aqui do que a gente realmente acha que vale a pena e o que não, tá? Então, quem tá chegando, seja muito bem-vinda. Já vou convidar a Cris aqui para entrar. Manda aí para as mamães que estão nessa etapa de desmame, desfraude, ou que vão chegar daqui a pouco e querem aprender sobre isso. E eu vou convidar a Cris aqui para entrar. Se tiver dúvidas, pode enviar na caixinha de perguntas, tá? Às vezes no comentário pode ser que passe, a gente não veja. Oi, Cris! Olá, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem, ó, tô me adaptando com essa franja nova aqui ainda depois. Tá ótimo, super elegante. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem, vendo direitinho? Como é que tá a vida aí no sul? Não, já tô de Você já volta. voltou? Então tá bom. Voltei, menina, de mudança e tudo. Até trouxe aqui hoje, né, bem representativo da nossa live, o uniforme das mães de plantão, né? E como uma boa mãe de plantão, é boa? Boa. Desse jeito assim? Né? Será? Sei lá. Vamos ver, né? É. Quanto padrão de alta exigência que a gente traz aí, né, Lê? E como essa boa mãe aí que fica tentando ser Mulher Maravilha para dar conta de tudo, chegamos, menina. Segunda-feira passada, de Malicuia, de mudança de volta para BH, para voltar aos trabalhos aí, já recebendo esse convite delicioso. Muito obrigada. Seja bem-vinda, tá? Então, ninguém melhor do que a Cris para falar dessas experiências aí, desses assuntos de desmame e desfraude, que ela fez isso em dose dupla, né? Então, tem a experiência. Vamos lá, vamos ver, né? Quando você me fez o convite, que é a primeira coisa que eu falei? Ih, já tem tanto tempo que passou isso, como é que é? Vamos conversar sobre isso aí, a gente vai descendo juntos, né? Vamos lá. Então, esse é um dos assuntos que foi pedido, né, por muita gente. As mamães que estão nessas etapas aí de desmame e desfraude acabam tendo muitas dúvidas sobre como proceder, muitas perguntas, né? Então, eu acho que é um assunto que vale a pena. Eu estava comentando aqui um pouquinho antes, da minha experiência, né, do que eu vejo, eu entendo assim que o desmame, o aleitamento materno é uma área que sofre, na minha visão, muito desrespeito do ponto de vista cultural, familiar, muita interferência que às vezes agride a mãe ou agride até o bebê, do ponto de vista emocional, que estou dizendo, ou às vezes é uma invasão até física mesmo. E o desfraude em si, eu acho que também é um dos momentos de desenvolvimento da criança também que mais agride, às vezes, que provoca trauma, assim, que a gente perguntou, né? Sim. Teve uma pergunta que veio, deixa eu localizar aqui, se pode trazer traumas. Muitas das disfunções em idade adulta, de prisão de ventre, de questões intestinais, são, sim, consequências. O toque mesmo, né, Lê? Transtorno obsessivo, são consequência lá da etapa do desfraude forçado, mal feito, fora do tempo, né? Enfim, então, vamos falar desses assuntos, né?
Então, Cris, Sim. a gente vai passeando aqui pelas perguntas, né? Eu queria saber Tá, primeiro de você aí, como é o que que você recorda, né, da sua experiência em dose dupla? O que que tá. você pode introduzir para a gente aí? Bom, então eu vou falar algumas coisinhas até que eu pensei hoje para essa nossa conversa, né? E brincando aqui com a questão da Mulher Maravilha, porque quando nasce a mãe, nasce essa onipotência, né? A gente também achar muitas vezes que só a gente vai dar conta do recado, que o outro não vai cuidar bem do nosso bebê, e o quanto que uma rede de apoio é necessária, né? Bem-vinda, quando feita com respeito à mãe, principalmente, né? Uhum. Então, eu gosto de dar um alerta assim, para a rede de apoio em geral: o bebê é da mãe. E quem precisa de ajuda nesse momento não é o bebê, mas é a mãe, né? Então, quando a rede de apoio entende e pode conversar com essa mãe e falar assim: mamãe, o que você está precisando de ajuda? Não é chegar oferecendo qualquer ajuda, né, Lê? Exato. Porque essa mãe está muito vulnerável, né? Ela está ali com o bebezinho que é para ela, então é muito vulnerável. Eu lembro quando a Manu e o Vicente chegaram, o que me ajudou demais foi uma enfermeira maravilhosa que estava lá no hospital, e ela foi dar o banho no Vicente pela primeira vez, e ela botou ele na banheira e soltou e ele nadou. Eu falei, gente, ele não vai afogar, eu não vou matar o menino no primeiro banho, né? Então, a gente chega, né, sem saber muita coisa, por mais que a gente faça cursos, por mais que a gente tenha experiência, às vezes, com outras crianças, quando é o nosso bebê, a gente acha que só a gente vai dar conta, né? Então, equipe de apoio, rede de plantão, por favor, perguntem para a mamãe o que é que vocês estão precisando. Mamãe, o que, que você precisa de ajuda nesse momento? É. Né? E não sair invadindo esse corpo dessa mulher que está ali, né? Sem aquele barrigão, que até então ela era o centro das atenções e agora é o rei bebê que chega para tomar toda essa atenção e ela exausta, tendo que amamentar. E essa amamentação, e aí eu queria trazer, antes da gente falar do desmame, né, é a gente pensar nesse corpo, que o bebê também vai se aconchegar e que não vai ser só gostoso, né? Porque muitas vezes essa mãe vai ter uma mastite, vai ter rachadura na mama, e esse contato que a gente tem tão imaginário que vai ser perfeito, não é bem assim que acontece, né? É. E como é sofrido e como é doloroso, né? Eu lembro que o Vicente teve uma pega super fácil da amamentação, mas a Manu, que tinha ficado no CPAP, ela tomou muita chuquinha, eu não sei se por isso ou porque a gente não teve o treinamento da enfermeira no hospital. Quando ela vinha pegar a minha mama, ela me mordia, eu achava que ia arrancar o bico do meu peito, né? E aí a minha cunhada, que teve neném agora, estava na minha frente, a lágrima escorria, assim, de dor, e eu pensava assim, meu Deus, ela não vai querer ter filho por minha causa, de tanta dor que eu tô sentindo, né? E, e é isso, assim, né? A gente fica muito fragilizado, os hormônios estão ali mexendo com a gente, e nem sempre a orientação certa vem, né? Às vezes as pessoas antigas querem dar palpites que já não servem mais, É. né? Eu quero colocar um ponto aí, pegando o gancho disso que você falou sobre a rede de apoio à mãe, né? De perguntar, oi, o que que você precisa? O que que você quer? Né? Pode ser muito diferente do que a pessoa está pensando que a mãe quer. Sim. E as mães precisam também retornar para esse lugar de poder, não é na questão da Mulher Maravilha, mas é esse lugar de poder em relação ao conhecer o bebê. Essa intuição também do que vai fazer, a melhor decisão, ela sempre vai partir daquela mulher ali, ela que conhece o cheiro, o som, o barulho. Quando a gente está com o nosso bebê, a gente escuta, muda os sentidos, a gente escuta eles antes da maioria das pessoas, a gente pressente coisas, né? Eu não sei da sua experiência, mas quantas vezes eu acordei de madrugada, tava um silêncio total na casa, eu resolvi olhar como é que os meninos estavam e eu tava com um com febre, o outro com febre. E Uhum. como que esse tipo de coisa acontece, né? E o tanto que a gente, às vezes, por tanta influência, tanto palpite, tanto conselho, tanta regra de revista, de site, de não sei o quê, a gente vai abrindo mão dessa sabedoria, a gente vai esquecendo, né?
desconectando totalmente dessa maternagem, assim, interna, desse poder que a gente tem, de saber como conduzir, Sim, né, essa confiança. isso que você está falando, exatamente. Essa sua fala é muito importante, né? Aconteceu inclusive comigo, porque a Manu nasceu um pouquinho baixo peso, ela precisou ficar no CPAP. Nós viemos para casa, então ela estava assim bem no limite assim do peso, né? Mas ninguém me explicou nada sobre a amamentação. Falou simplesmente, olha, você vai dar 20 minutos de mamada para cada um, né? De 3 em 3 horas, e ainda não, naquela época não falava de demanda livre, não. De 3 em 3 horas, e você dá a complementação, ok? Ok, né? E aí, isso eu fui fazendo, né, e tal, mas vigiando ali 20 minutos e tal, aquela coisa. Só que eu sentia que a Manuela chorava mais e tal, e teve um belo dia que já tinha passado a dor da amamentação, aquilo já estava bem prazeroso, ela já estava ganhando pezinho e tudo mais. E eu, naquela alegria toda, deixei ela mamar meia hora. E aí, no fatídico dia, me liga uma enfermeira do hospital perguntando sobre a Manuela, como ela estava, nananã. E eu toda feliz, contente, saltitante, falei, ela tá ótima, hoje ela mamou 30 minutos. E essa enfermeira me deu uma bronca, que eu não podia ter deixado ela mamar 30 minutos, porque o que ela gastava sugando era muito mais do que o que ela ia receber de nutrientes. E ao invés de ganhar peso, ela corria o risco de perder peso. E aí, o que acontece com a mãe Mulher Maravilha, que quer fazer tudo certinho e bonitinho? Ativei o estado de alerta e falei, agora eu tenho que controlar 20 minutos. Aí você lembra do caderninho, né, Lê? Anotava, 20 minutos para fulano, 20 minutos para ciclano. Não pode chorar só de ver essa situação. E aí, né, consequência disso, 3 meses depois, eles desenvolveram alergia a leite, né? Dentro da leitura corporal, o que eu ouvi dizer na época e que fez muito sentido para mim e que foi me ajudando a me acalmar também, me encontrar de novo enquanto reguladora desse processo, né, foi que regra demais adoece o bebê, né? Porque estava adoecendo a mãe do bebê. Então, todo esse processo, antes de mais nada, não é nem só sobre o bebê, é sobre a mãe, é sobre nós, como nós estamos sendo cuidadas, nutridas pelos outros e por nós mesmos. Né? Validando isso que você trouxe agora, sabe, Lê? Validando o quanto a gente já tem ali de intuição sobre esses cuidados com o bebê, o que ele precisa. Né? Eu brincava assim, que eu abria o olho, os meninos acordavam. Tamanha é essa conexão inicial, né? Tem rede que é de apoio, tem rede que é predadora, né? Que ao invés de ajudar, destrói, você vê. No momento que você está ali entendendo como é que funciona aqui uma. Claro que a demanda de um vai ser diferente da outra, como assim? Cada bebê precisa de 20 minutos, você vai querer 20, vai querer 30, vai querer. O bebê que tem que dizer, é na comunicação com o bebê que ele vai, que você vai saber qual é o tempo, né? E naquele momento não era só o sugar, né? Ela ficava ali aconchegada, era aquele momento de entrega nosso, o momento de conexão, né? Que o nutrir aí, ele vai muito além do alimento, muito além, né? Esses dias num grupo de amigas, assim, que uma colega ganhou neném recentemente, e ela falou, gente, tá muito difícil amamentar meu bebê e tal. E a gente, mais que depressa, falou, fulana, fica tranquila, dá mamadeira? Pode dar. Dá mamadeira, mas sabe o que você faz? Dá mamadeira com todo esse amor que você quer oferecer para ela. Porque se você dá o seu peito do jeito que ele está, todo machucado, você vai passar a sua segurança para esse bebê ou você vai passar todo esse sofrimento que você está nele? O que é mais importante neste momento de nutrir? Né? Não tem regra, a gente tem que saber do que a gente está dando conta para conectar, né? E se essa dor desconecta, qual é o sentido disso, pelo amor de Deus? Exatamente. E a Cris falou essa coisa aí do momento, né? Até tá até no meu resumo aqui de coisas que eu não quero, que não podem passar
que que essa questão da amamentação, ela vai muito além da nutrição física, né? É o toque, o contato da pele, ele é regulador emocional. Então, inclusive, as mães que não amamentam no peito, seja lá pelo motivo que for, seja porque o bebê não conseguiu sugar, porque era prematuro, ou porque a mãe tinha mamoplastia, ou sei lá, né? Tantos motivos. Se a mãe oferece a mamadeira com o toque, com esse carinho, isso vai fazer o efeito de regulação, né? Então, não é só pelo leite. A gente tem que entender que nós somos mamíferos. Se a gente observar gatinhos, cachorrinhos, macaquinhos, né? A nossa biologia é a mesma. Então, eles têm esse contato, eles fazem isso, né? Vocês olham os macaquinhos lá, se você for observar alguma pesquisa, algum vídeo, olha de noite como é que funciona. Eles deitam lá, a macaca tá lá dormindo, os macaquinhos estão lá, mama, volta a dormir, mama de novo, volta a dormir, acorda mesmo, mama mesmo, e é assim que funciona o nosso corpo, né? E a mãe vai lá, faz, cata piolho, mexe aqui, mexe ali, pega aqui, cutuca ali, toca, toca, né? Um pendura no outro, né? Dorme tudo E esse amontoado. contato, esse contato é bom para a mãe, é bom para o bebê, isso dá segurança, dá aconchego, né? Então é tão gostoso esse momento e passa tão rápido. Na hora que a gente está vivendo, eu acho assim, né? A gente também tem que ter compaixão das mãezinhas que estão mortas de cansada, né, Lê? Então, com o menino na cama 24 horas. Então, nesse momento, eu falo que o tempo parece que passa assim, a conta gotas, né? Custa passar. Meu Deus, eu preciso sair, eu preciso respirar, eu não estou no banheiro sozinha. E por isso que a rede de apoio é tão importante, né? Para que essa mãe possa existir também, para além do fornecimento de todos esses cuidados para o bebê. Né? Exatamente. Então, Cris, vamos primeiro no desmame, depois a gente vai para o desfraude, né? Vamos por ordem então, cronológica. Por que eu resolvi então falar da amamentação primeiro, né? Para entender também para cada mãe o que essa amamentação representa, né? Qual foi a cobrança dela, né, nesse processo de amamentar? Também como é que foi o processo dela e como é que é o processo dela na própria alimentação e nutrição, né? Eu acompanhei uma pessoa uma vez que o bebê de 3 meses ela já dava arroz e feijão, né? Mas era uma família atípica, né? Com questões de obesidade e muitas outras coisas, né? E então, como é que a gente lida com a nossa alimentação e com a amamentação? Qual é a expectativa? Tem muitas mães que ficam muito ansiosas por conta do bebê não se alimentar, né? Então, essa transição ela vai ficando complicada se ela fica muito dependente exclusivamente do leite, né? Então, eu estava lá com os meus 2, né? E que já voltando a trabalhar, os 4 meses já tinham passado, eu precisava voltar a trabalhar. E a pediatra, em função, né, da alergia do leite e tudo mais, o leite que a gente comprava era caríssimo, até a gente conseguir, A gente brincava que era o leite das formigas africanas. Nossa, porque era um absurdo. Na época era... e na época a lata do leite de suplemento por conta da alergia era R$ 500 na lata há 11 anos atrás, né? Então, assim, é uma coisa exorbitante. Eu tinha que sugar todo o leite do meu peito o máximo possível para ter que dar menos complemento possível, né? Até que lá para frente a gente conseguiu aí o auxílio do governo, enfim. Mas quando a pediatra liberou, eu já acho que com 4, 5 meses, né, eles introduzirem as frutas, aquilo para mim foi um alívio muito grande. Eu falei, gente, agora eles podem experimentar a vida e os gostos de outra forma. Aquilo para mim foi uma alegria. E eu fui ao supermercado, e eu comprei uma fruta de cada. E o meu prazer em vê-los experimentando. E eles faziam as caras mais doidas e engraçadas possíveis, né? Era a primeira vez que eles experimentavam qualquer outra coisa. E isso, eles estão introjetando um mundo, né? Um mundo de experiências. A gente está abrindo ali nessa criança a formação de paladares que eles não conhecem, que eles não nunca viram, sentiram. Então é claro que eles vão fazer caras diversas, né?
Então, a gente precisa ir tendo paciência. E aí tem a outra coisa que lá na frente também vai repercutir no desfraude, que é a capacidade da mãe de suportar o sujar, né? Então, quando a criança também está começando a introduzir os alimentos, como é que fica para ela, a criança se lambuzar, sujar a roupa, fazer bagunça, experimentar com a própria mãozinha, né? E ir desenvolvendo essa autonomia. Porque a gente acha que a autonomia é só lá na frente, não. O bebê já começa a desenvolver a autonomia nesse momento também, né? O bebê não Qual é é a passivo, permissão? nem no processo da amamentação, nem no processo de desfraude, né? Ele é ativo no processo, então ele vai mostrar os sinais, ele vai participar, a gente tem que estar ali atento, né? Eu quero só fazer uma observação, a gente está falando aqui dessa coisa da introdução, de outros alimentos e tudo, mas não quer dizer que tenha que ser dessa forma também não, tá? Não quer dizer que porque Não, introduzindo alimento que tá na hora de desmamar, porque tem gente que pergunta, que hora que ela vai te não, desmamar? Tem criança que vai comer arroz, feijão, carne, churrasco e pode estar mamando ainda, né, Cris? sim, sim, né? E qual é a vinculação? E é por isso que eu falei lá no início, né? Então, qual é o processo dessa mãe também nesse lugar do amamentar? É uma Uhum. mãezinha que eu acompanho e ela tá com um caçulinha e ela falou assim, Cristiane, é meu caçulinha, eu não pretendo ter outro filho. Eu já vou desmamar ele. E agora? Né? Eu vou ficar sem meu bebê? Como é que vai ser isso? Né? Porque ali também era a forma de mantê-lo grudadinho a ela e essa forma gostosinha e tudo mais, né? Uhum. Aí passa um pouco mais de tempo, eu falei, não, isso é no seu tempo, não precisa ser agora e tal. E aí passa um pouquinho mais de tempo, essa criança foi ganhando mais autonomia e o desgaste físico dela foi ficando tão grande que ela e ele começaram a se entender. E eu falei, começa a conversar com ele, conta para ele que você está cansado, que ele pode comer outra coisinha antes de dormir ao invés de mamar. E aí ela começou a conversar com ele sobre isso e tudo mais. E o pai veio, entrou e falou: agora o papai vai dormir com você porque a mamãe precisa descansar. E foram algumas noites do papai dormindo com ele e ele dormindo direto a noite inteira sem pedir o peito da mãe. Né? Uhum. Então, isso também é uma boa rede de apoio, de comunicação, de entendimento, de parceria. É disso que eu Uhum. estou tentando falar, sabe? Assim, Isso. do respeito da gente com o nosso tempo, com a necessidade que a gente tem desse bebê também dependendo da gente, Uhum. né? Não é só uma questão de uma dependência do bebê, do momento do bebê, é do momento da família, né? Como Uhum. é que a família está experimentando isso? Está preso na regra? Está percebendo o próprio corpo, o corpo e as necessidades desse bebê, do marido, do parceiro? Como é que está sendo construído tudo isso Uhum. também, né? Com certeza. E aí porque se tem sintonia, se estão em harmonia, né? O processo ele flui, ele não entra naquele conflito, né? Uma das perguntas que mais chegou é quando que deve acontecer o desmame, né? Basicamente, minha percepção é quando a criança ou parar ou diminuir consideravelmente de procurar, né? E isso pode acontecer entre 2 anos e meio a 7 anos, ou pode acontecer antes. Tudo bem, mas biologicamente falando, pode acontecer até os 7 anos. Então, quem está aí querendo amamentar o filho grande, tudo bem também. A questão é que a mãe entra num processo que não aguenta. E aí, como é que isso vai ser administrado com a criança, para a criança não entrar em sofrimento em função disso, né, Cris? Porque se começa aquela imposição de não, agora não, e quer tirar de qualquer forma, aí a criança começa a entrar em desespero e começa a colapsar de estresse, porque ela quer, e na hora que consegue, ela já não quer mais largar, porque tem medo de não conseguir de novo, e aí começa a briga, né? Começa aquela Uhum. confusão de tira de noite, não tira de noite, tira de dia, tira só de manhã. E a despeito, né, de para a mãe ser sofrido, e às vezes o bico tá rachado, eu também passei por isso, e tá sangrando. Para o bebê, ele quer o contato, ele quer o leite. Então, esse entendimento, Uhum. a forma como a família também vai compartilhar isso com a criança,
tem que ser amarradinho, tem que ser mais harmonioso, né, Cris? Se for imposto, vai virar um conflito. Vai virar um conflito, né? E até falando disso assim, né, ali também, tem essas questões das seguras de apego também, que vão passar a nossa segurança aí para a mãe, para a criança, nos momentos de afastamento. Senão a gente também vai deixar as mães que têm que trabalhar fora numa culpa danada de não poderem amamentar o quanto elas gostariam. E isso vai Uhum. causar um transtorno nessa criança? Não necessariamente. Dependendo do vínculo que essa mãe estabelece, ela pode sair para o trabalho dela, ela vai para a vida dela. O desmame talvez aconteça mais cedo, porque essa separação vai fazer com que a própria mama produza menos leite em função das espaçadas das mamadas, né? E naturalmente também esse desmame vai acontecer, né? Tentando, Aí, né? tô aqui, eu tô tentando Tem perguntas aí? fixar o nome aqui da live, não tô conseguindo. Tá bom, na hora que Para mim der. fixou aqui. Ah, agora fixou, Acho que. agora foi. É, Então, é muito nesse sentido, sabe? Porque senão a gente também vai gerar um monte de mãe nessa brincadeira que eu fiz aqui, querendo ser Mulher Maravilha, onipotente, super dividida, em conflito, porque eu saio para trabalhar e eu estou deixando meu bebê, e isso vai gerar um super trauma nele, como é que isso vai ser? E não necessariamente também é assim, né? A gente pode ir conciliando as coisas. Até porque, por exemplo, hoje mais cedo eu estava atendendo uma mãezinha e ela falou para mim, Cristiane, meu trabalho é meu respiro. Né? Eu preciso ir para lá para eu também ter um tempo, né, de me organizar e poder voltar mais disponível para as crianças. com certeza. Né? E assim, a gente precisa, as mães que decidem amamentar por mais tempo, que vão retornar ao trabalho, continuam amamentando, podem também sair desse lugar aí de culpa, né, Cris? Que é um peso que ninguém compreende, e entender que a criança ela vai se adaptar quando a mãe não está. Ela vai se adaptar. Sim, Então, especialmente a criança que já come uma frutinha, que já come outra coisa, ela não vai estar ali em sofrimento porque a mãe não estiver. Na hora que a mãe chegar, provavelmente ela vai querer, a não ser que ela já esteja no ponto dela de desmame. E aí ela não vai procurar, ou se não oferecer também, que não vai ser motivo de conflito. Não precisa ser motivo de conflito, né, Cris? É sim, isso que a gente precisa se libertar e como mãe, que os processos eles podem acontecer, mesmo que seja diferente do que está escrito no livro, mesmo que seja diferente do tempo de dar do coleguinha, do filho da vizinha, ou de qualquer outra criança, a gente pode entender que a nosso filho é um só, né? E a gente também, enquanto uhum. mãe, uma só. Então, essa questão do E olha, retorno, essa questão do pode retorno falar. ao trabalho, ela não precisa ser motivo de culpa pelo afastamento. É um processo que precisa acontecer, natural também, né? Uhum, e faz parte desse nosso tempo atual, né? Então, nós mulheres queremos estar no mercado de trabalho, né? E vem esse conflito, assim, entre a maternidade e o mercado de trabalho. Então, é assim, qual é a medida também, né? Qual é a medida? E aí, quando agora a gente está na pandemia e as mães podem estar em casa e a demanda de casa aumenta muito também, como é que vem também para essa mãe um sofrimento pelo excesso de cuidado que às vezes precisa ter, né? E agora, o que fazer com isso? Meu Deus, né? Então, tudo é questão da medida, né? Até onde é saudável. Eu costumo dizer muito assim, qual o limite saudável da relação, né? A gente precisa de limites saudáveis, né? Até onde eu vou? Até onde eu permito que o outro venha e me invada, mesmo que seja o meu bebê, né? Mesmo que seja meu bebê. O meu bebê também vai precisar aprender a ter limite, né? Até para ele Uhum. não se tornar um obeso lá na frente, ou um Uhum. anoréxico, né? Ou com alguma outra demanda, enfim, afetiva, desregulada. Então, eu lembro muito da Zélia Nascimento, nossa querida professora, né? Dizendo, converse com seu bebê, ele entende o que você fala, né? Fale para o seu bebê o que você precisa. Filho, a mamãe precisa que você durma a noite inteira, porque a mamãe está cansada hoje, né?
Não vai ser na primeira, na segunda, mas com o tempo, vocês vão criando essa conexão e ele vai entendendo o que você precisa, né? E você também pode ir entendendo o que ele precisa naquele momento, né? Nessa comunicação que a gente vai estabelecendo ali, que não ela é verbal, ela é sensorial, ela é de toque. Então, é muito nesse sentido. Não tem uma hora exata para desmamar o bebê. Qual é o nosso tempo? Qual é a nossa rotina? Qual é a nossa necessidade familiar nesse momento? E tanto que o meu parceiro está disposto a me ajudar nesse processo, né? Quanto que a gente conversa com a criança para explicando que isso não é abandono, né? Mas que tem outras formas de a gente se conectar. E como é que a gente vai oferecer essas outras formas de conexão, além da amamentação, né? Outro dia, eu tô apaixonada aqui, vou contar um caso, não sei se ela vai ficar brava comigo, mas eu tô muito apaixonada com a minha cunhada e a minha sobrinha, minha primeira sobrinha linda, amada, e eles mandaram um vídeo pra gente. Ai, não tá bom aí? Falhou? Não, aqui tá normal. Tô te vendo normal. Tá aí? Tô aqui. Oi, oi, oi. Agora travou. Sei que pra mim tá falhando. Vamos ver. Voltou? Tá. E aí eles mandaram um vídeo, a coisa mais linda, né? A neném tá com 5 meses agora, e a mãe tava lendo pra ela o Pequeno Príncipe. Vê, uma criança de 5 meses vai entender o Pequeno Príncipe? Mas a mãe lia, e olha, Letícia, eu lembrei tanto de você, porque essa neném nasceu, e desde o dia que ela nasceu, ela vê todo mundo de máscara, né? Então, os bebês nascidos na pandemia, gente, não veio sorriso. As enfermeiras todas de máscara, a mãe no hospital de máscara, ela só foi ver o rosto completo da mamãe e do papai quando foi para casa. É maluco, eu achei isso tão maluco pensar nisso. Lembrei de você com o condicionamento do álcool, né? Bebê. E aí, a gente a viu agora em janeiro não, mês passado, a gente conheceu ela pela primeira vez. E a gente olha para ela de máscara e ela ri pra gente. Eu falei, gente, ela já conecta só pelo olhar. Ela não tá vendo nem a gente sorrir, né? E ela tá lá rindo, coisa mais linda do mundo. E aí a mãe dela, lendo o Pequeno Príncipe para ela, e ela gargalhando, mas ela gargalhando. Precisa de mamar? Né? A conexão ali é via leite? É via essa nutrição? É muito mais nutritivo, né? Essa criança feliz desde bebezinho, né? Poder fazer essa conexão. É lindo, né? E você sabe que essa coisa da prosódia, né? A voz, a leitura, as brincadeiras que a gente faz com a criança vão aqui direto para a parte de ouvido médio, né? Exatamente, que vai estar diretamente conectada justamente com a área do sistema límbico. Então, por isso que acalma toda essa musculatura facial, quando a gente fica com o bebê, conversa assim, fala, e faz aquela vozinha, isso conecta diretamente com a autorregulação do bebê. Então, tem uma série de outros recursos que a gente pode lançar a mão, tanto é que tem mãe que não amamenta, né? E nem por isso passa por essa, nem por isso falta fica de vínculo. Ou falta de vínculo, né? Ok. Então, gente, até aí, dúvidas, perguntas, nós estamos aqui viajando na maionese, porque psicólogo viaja na maionese mesmo, né, Lê? Filosofando então, aqui. Coloquem aí pra gente o que vocês estão achando do que a gente está dizendo, se é novidade, se tem perguntas também. Observações. Eu vou começar com a listinha das perguntas aqui que o pessoal já tinha mandado, né? E uma delas, deixa eu ver aqui qual que é da amamentação, quais são as do desfraude. Tem uma pergunta que chegou sobre bebezinho de 1 ano e 5 meses que não aceita outro leite. O que faz? Eu não sei se eu entendi muito bem. Outro leite é o leite da mãe? Não aceitam outro leite? Só aceita o leite da mãe. O bebê de 1 ano e 5 meses só aceita o leite da mãe. A mãe está querendo introduzir outros tipos de leite e o bebê não aceita. Aí, de novo, aquela história do caso a caso, né, Cris? Se a mãe pode continuar amamentando, continua.
Se o bebê não Sim. quer outro leite, não dê outro leite, né? Dê outras coisas que ela Mas sente. isso, eu fiquei até pensando, falei, mas essa criança tá com uma alimentação exclusiva até hoje? Eu imagino que não, né? Provavelmente não. Então, provavelmente não, ano e 5 meses, né? Então pode introduzir outras coisas, não precisa ser outro leite. Será que a criança não quer outro leite ou ela quer manter esse vínculo com a mamãe durante a amamentação, né? Eu acho que a gente pode começar a pensar por aí, assim. Quem sabe não é esse vínculo que a criança não está querendo liberar. E a mamãe, como é que tá também em dar outros leites para essa criança, né? Tudo bem se não quiser dar outros leites, sabe? Uhum. Então, observe, se respeitem, né? Qual é o tempo de vocês para esse desmame, né? A, Desmama o bebê, mas desmama a mãe também, né? a outra mamãe aqui também. Por aqui é a mesma coisa, não toma outro leite, mas come de tudo. Eu sei que as duas têm bebezinhas nessa idade, uma um pouquinho mais. E aí eu vou repetir de novo, gente. O desmame, ele, em idade natural, ele pode acontecer entre 2 anos e meio até 7 anos. Então, talvez elas ainda queiram vocês mesmo e o leite de vocês mesmo. Tá? E aí o conflito é da mãe, não é do bebê, o problema é da mãe. Ou talvez é o pediatra que quer que entre, ou é a professora que acha que tem que entrar, ou é a avó que acha que tem que dar leite de vaca. E para o bebê tá tudo bem, ele só quer continuar mamando o melhor alimento da terra, que é o leite materno, que é o mais nutritivo, que é o que vai ter anticorpos. Então, assim, é complicado. E aí a mãe, 1 ano e 5 meses, e a outra 1 ano e 6 meses. Nós estamos pertinho aí, as duas bebezinhas, com essa mesma questão. Aí o conflito Uhum. da mãe que quer voltar ao trabalho, da mãe que está cansada, que quer dormir, da mãe que tem um monte de coisa na cabeça, está angustiada, porque tem que cumprir vários papéis, né, Cris? Aí pega a sua camisa lá. Que é essa mãe que tem que cumprir aquela série de coisas, senão ela começa a achar que está ficando atrasada, que tem que voltar para pós-graduação, que tem que continuar estudando, e aí não consegue. A bebê tem 1 ano e 5 meses, quer mamar, quer continuar mamando. E não dorme igual um adulto, Uhum. porque não dói mesmo, não dorme mesmo igual um adulto. E a gente está cansado. Então, aí eu vou voltar lá no começo, que é o que a Cris trouxe. Vamos buscar a rede de apoio para descansar, se for o caso, né? E tem leite, consegue continuar amamentando? Deixa o bebê mamar. Não tem que forçar o leite, Sim. né, Cris? Pelo menos a minha Uhum. concepção. Não, e tem essa disponibilidade, é prazeroso para a mãe também, porque se chega também, sabe, Lê, eu tô pensando assim, percebendo, se chega um momento em que essa mãe tá com esse menino pendurado no peito, né? Eu estou usando essa frase, esse menino pendurado no peito, porque ela já não aguenta mais amamentar. E ela tá ali, dando aquele leite, mas com um sentimento já de rejeição, não quero mais esse menino aqui. Isso é saudável? Isso é vínculo? É vínculo, mas é um vínculo saudável, Uhum. né? Então, como é que a Aí é gente a pode questão da pensar? mãe. A mãe. Exatamente. Né? A mesma coisa a tal da escola, né? As crianças não precisam ir para a escola, para o maternal. Quem precisa que elas vão somos nós. Sim, Eu precisava que eles fossem para a escola. Eu consegui o sim. resto das coisas que eu queria. Eles não, mas podiam ter ficado em casa até mais um pouco. Agora, é errado a gente validar também esses desejos, se não é algo que está sendo imposto? Claro que não. Posso validar, né? Mas não entrar em Não, sofrimento por estar fazendo a escolha. isso. E outra coisa, sabe, Lê? Nesse papel de Mulher Maravilha e de tantas regras que são impostas, a gente vai ficando com culpa, às vezes, de emoções negativas que despertam na gente essa obrigação do amamentar, essa obrigação do cuidar, né? E aí, se o outro parceiro não tá nessa, vai ficando com raiva ainda do parceiro, ou projetando raiva no parceiro. E aí vira um angu de caroço, gente. E tem que ser assim. O neném tem que mamar, porque eu não posso fazer isso de jeito nenhum, porque ele vai ficar com trauma, as coisas não são dessa forma, né? É muito Uhum. mais prejudicial estar aí com a criança e esse sentimento de rejeição que eu não queria estar fazendo aquilo, do que eu ajudar essa criança a introduzir outros alimentos, pedir ajuda para outras pessoas mediarem esse rompimento ou esse desmame,
do que eu ficar me impondo uma coisa que não cabe na minha vida também. Agora, lembrando que a criança quer. Então, às vezes, se a mãe, o que eu percebo é que às vezes as mães começam a ficar divididas entre atender ao que a criança, ao que o bebê quer, ou amamentar, né, ao que biologicamente acontece, e atender os próprios desejos, elas começam a entrar em um processo de culpa, né, como se fosse errado desejar. Então, às vezes, vale a pena olhar, buscar ajuda mesmo, buscar uma terapia mesmo, para se acalmar dentro disso, porque talvez você também quer amamentar, você só não consegue permitir aquele espaço. Então, às vezes, vale a pena a mãe buscar ajuda para essas dúvidas, para essas dores, né, Cris? Para poder lidar Sim, sem dúvida nenhuma. com esse processo Sim. aí. Eu tô vendo um monte de gente aqui, a Marcela que falou que tá ótima live, que o Sonho Rosa falou que a mesma coisa, que não toma outro leite, mas come de tudo, né? Então, assim, se come de tudo já é uma tranquilidade, eu acho, né? Para não gerar essa ansiedade nas mães, que a criança vai ficar desnutrida porque não está mamando, não tem outro alimento para substituir, né? Então, provavelmente esse leite aí entra como outra nutrição, né? Muito mais do afeto, do contato físico com a mãe. E aproveitem, gente, porque passa tão rápido, passa tão rápido, é tão gostoso. Tem um processo, gente. Foi Dauri. Pode dizer, né? Eu estava aqui falando oi também para você, mandando te cumprimento. Tem um processo aqui, considerando tudo isso que a gente já falou, do que vai além do aleitamento, da nutrição física, mas também da questão do afeto, que são os processos de desligamento que envolvem, talvez, um bichinho de pelúcia ou um paninho, né? Às vezes a criança, quando já está no processo de desmame da criança, quando ela já está nesse processo de desligamento, ela começa, por exemplo, lá em casa, o meu mais velho, ele pegava na orelha, tá? E isso é importante, é um processo, é uma etapa do processo desse desmame, né? Às vezes tem mãe que tem uma pintinha, alguma coisa, e a criança fica só naquele lugarzinho ali, é como se fosse uma despedida, tá? É como se fosse um processo que acontece. Tem criança que fica aqui fazendo assim no cabelo da mãe. Então, isso faz parte dessa etapa aí, desse processo. E tá tudo bem, deixem as crianças fazerem isso, desfrutem disso também. Vai acabar assim, quando vocês menos imaginarem, já passou, vocês já estão onde a gente vai chegar, que é o desfraude, né, Cris? Não dá nem para acreditar, mas já passaram 40 minutos, nós estamos aqui na live. Pois é, eu estou de olho nisso. E aí, só pegando essa questão do objeto transacional, ele é muito importante, viu, pessoal? Então, utilizem mesmo, veja qual objeto a criança mais se apega, e tem, porque ele é uma representação da segurança. Então, mesmo quando a mamãe vai sair para trabalhar, aquele objeto ali vai representar para essa criança essa segurança. E isso é uma técnica que a gente usa, inclusive, com adultos, né? Então, pessoas que perderam pais, que estão de luto e tudo mais, qual é o objeto representacional daquela pessoa que a gente pode carregar com a gente como uma forma de trazer essa segurança interna também na idade adulta. Né? Então, ele é muito importante. Não considerem esse objeto transacional de apego. O bichinho, o paninho, ele é como se fosse um porta-retrato daquela pessoa que a gente tem saudade. Exatamente. Tá? Então, vale a pena, sim. Pode investir nisso aí. Só duas perguntas que ficaram aqui sobre o desmame, a gente entra no desfraude, que uma pergunta era de uma mamãe que estava com o bebê e engravidou. O bebê ainda mamava, mas o primeiro ainda mama e ela engravidou do segundo, e a dúvida era se desmama ou não desmama. E minha percepção, tá? Que se você tiver alguma observação, eu penso o seguinte: se for desmamar antes do bebê nascer, ok. Agora, depois que nasceu o segundo, eu acho que chega próximo do intolerável para a criança, né? Entrar num processo de desmame na chegada do irmão. Então, vai seguir amamentando os dois por mais um tempo, né? Ou então faz o processo antes do outro bebê nascer. E é interessante conversar com o obstetra também a respeito disso, porque a amamentação pode, às vezes, estimular um parto precoce, né? Dependendo do quadro clínico dessa mãe, de como que está essa gestação.
Então, isso é importante ser conversado tanto com o pediatra do pequeno, quanto com o obstetra para avaliar as condições clínicas dessa mãe nessa gestação. Tá? Então, essas orientações aí também são caso a caso, a gente não tem como generalizar. Uhum. Sendo possível, clinicamente falando, né? Amamentar os dois do ponto de vista psicológico e emocional, ou faz antes do chegar ao segundo, ou deixa os dois na sequência. Aqui tá ali. Vai ser só mais desgastante para a mãe mesmo, né? Assim, amamentar os dois depois. Mas, enfim. Mas, caso a caso. Aí tá aqui, Renata e Lili também falando que amam amamentar, que por ela não faria o desmame agora mesmo, e é só querer voltar a dormir melhor. Dorme sem blusa, gente. Bota o bebê na cama, deixa o bebê mamar a hora que ele quiser e vocês continuam dormindo enquanto ele está mamando. Aproveita que a de vocês já consegue sentar, já faz esse processo aí sozinho e aproveita. E contem com o parceiro. Vocês vão ter que pedir ajuda nesse parceiro aí, que ele vai ter que ter paciência de ter um bebê na cama aí para essa amamentação poder acontecer, né, pessoal? Então, temos isso também, porque somos mães, mas somos mulheres, somos esposas, temos um homem que se torna um bebê demandante também com a chegada do filho, então são muitas negociações aí nesse meio do caminho, né? Por isso que a comunicação é importante desenvolver sempre, porque nessa hora vai valer como nunca, né? Agora, lembrando que não é filho que atrapalha o relacionamento de casal, não, tá? Porque se for para namorar, namora no banheiro, namora na sala, namora depois, em outro lugar da casa, não é porque o bebê tá ali na cama que separa casal, não, porque já a comunicação já estava ruim, a parceria estava enfraquecida ali também, né? Sim. A criança até já está contando aqui que o bebê dela já deu até um nome pro peito. Ah, sim, o peito costuma ter nome mesmo, apelido. Ai, meu Deus. Então vamos lá, porque senão a gente não consegue falar do desfraude. Sim. Vamos lá, o pessoal perguntou se tem técnica para desfraude, se é necessário dar sinais para saber se está pronto, se a criança tem que dar sinais de que está pronta para o desfraude começar a acontecer, quando que tem que fazer o desfraude, como que a gente sabe a hora do desfraude. Então, essas foram as perguntas básicas, aí, várias repetidas sobre desfraude. E aí, Cris? Então, foi outra coisa que eu fiquei pensando, assim, antes da gente falar de desfraude, inclusive a gente tem que pensar como é que a gente lida com a questão da limpeza, né? Primeira coisa. Como é que eu vou dar conta de um bebê que às vezes vai escapulir um xixi, um cocô, né? Porque ele está sem fralda, ele está nesse treinamento de acertar, né? Ir ao banheiro, de falar ou não. E aí vai sujar a casa, vai sujar o chão. Como é que essa mãe também lida com isso? Tem que deixar a neura da limpeza lá no outro quarteirão. Né? Então, o que nesse sentido tem a ver com a mãe também, né? Então, isso eu fiquei pensando. A gente tem que pensar que a criança está numa outra fase de desenvolvimento aí. E o que é que representa para ela também esse controle dos esfíncteres, né? É um momento que a criança vai brincar aqueles brinquedos assim de pôr dentro, tira, põe, tira, põe, tira. Porque ela está começando a perceber que entra algo nela e algo sai dela, né? Gente, e o que sai dela é a obra, a grande obra, o cocô, né? Então, aquilo ali é um tesouro para ela. Tem cliente que morre de rir quando eu falo da grande obra, o cocô, né? Eu lembro, por incrível que pareça, que eu olhava, né, no vaso e eu achava aquilo incrível. Eu tenho essa lembrança minha. Eu que fiz. Né? Eu que fiz, e olha que bonito isso. E hoje, mais cedo, eu estava atendendo uma criança que tem uma questão aí. E aí eu falei assim, gente, olha que bonito, o cocô da gente nem fede. E ela ria, né? Achando aquilo ótimo. E criança nessa fase adora falar de cocô, de pum, quando a gente fala, né? Eles morrem de rir.
E é uma fase onde a criança começa a perceber que ela tem um controle do meio. Ela está aprendendo a controlar ela, o xixi, o cocô, e ela está aprendendo a controlar o meio, quanto que isso vai interferindo nos humores dos pais também, né? Então, ela está entregando algo. Então, a criança que fica com as fezes mais retidas, provavelmente a gente pode avaliar se ela se sente segura nesse ambiente para ela entregar isso que ela tem de produção. Se essa produção dela é boa, né? Ou se os pais são muito rígidos, se briga porque fez o xixi que escapuliu, e se acha feio, e como é que lida com isso, né? Então, essa questão das regras aí, como é que elas vão entrando, né? E acho que tinha uma pergunta lá sobre o troninho ou o redutor, Sim, né? sim. E eu penso assim, se a gente quer deixar a criança ela descobrindo esse corpo dela, né? Se a gente deixa um troninho, eu lembro que a madrinha dos meus tinha dado um troninho da Fisher-Price, que é a coisa mais linda do mundo, que ele toca a musiquinha quando a criança faz o xixi, ele tem um negócio de papel higiênico. É claro que isso não é acessível para todo mundo, não seria para mim. Tem negócio da descarga, não seria acessível para mim na época, porque a gente vendia o almoço para pagar o jantar, mas eu ganhei, então foi uma maravilha, né, dos Deus. E o contentamento, né, quando eles faziam xixi ali, tocava musiquinha. Então toda hora eles queriam sentar no troninho para ouvir a musiquinha tocar. Então a gente tem estímulos aí, né, comportamentais que podem ajudar nesse processo. A outra coisa é ter modelos. Se a gente tem um menino e o menino fica acompanhando só a mãe ao banheiro, como é que ele vai aprender como um menino faz xixi? Né? É importante que ele também acompanhe o pai no banheiro, que ele possa ver o corpo do pai, que ele possa se identificar ali, né? E brincar sobre esses assuntos. Então, eu acho que o troninho, nesse sentido, deixa a criança com mais autonomia. A gente precisa entender que a criança ela aprende por imitação. E ela vai estar sempre ali observando e copiando, né? Então tem mãe que fica, mas vai fazer cocô, deixa a porta aberta, deixa eles verem como é que faz, né? Vai fazer o xixi, mostra, olha, também faço, é assim que eles vão vendo, não tem problema nenhum. A maldade não está na nudez, né? Não está no processo em si, eles podem ver e eles vão aprender isso por imitação. Com relação ao piniquinho ou o redutor, de verdade, se tiver condições, compra os dois, deixa a criança escolher em qual que ela vai sentir mais segurança, né? Tem aqueles redutores que tem escadinha para a criança poder apoiar o pé também. Agora, tem criança que não vai gostar daquele, que vai preferir o outro que não tem. Tem uns que vão adorar a musiquinha, tem outros que não vão gostar da musiquinha. Então, como é que vocês vão saber? Testando com a sua criança. Né? Tem criança que tem medo da água do vaso, né? Então, tem medo de cair dentro do vaso. Então, o redutor também é um problema. Outra coisa que é interessante, que eu li há pouco tempo, né? E hoje eu estava até trabalhando isso com essa criança, é que a posição para fazer o cocô também, a gente não foi feito para fazer cocô sentado, né? Isso dificulta muito a evacuação. Então, a gente, né, se a gente pensar nos índios, a gente deveria fazer de cócoras. Então, essa elevação do pezinho para poder fazer o cocô também ajuda, né? As crianças que têm um pouco mais de retenção aí. Até para os adultos também. Até para os adultos, é recomendado um banquinho, né, no banheiro para a gente apoiar os pés na hora de evacuar. Tinha uma pergunta aqui da Wandala, perguntando sobre a questão do desfraldo, se ele deve ser feito dia e noite ou faz separado. Wandala, o desfraude é primeiramente diurno e o noturno, geralmente ele acontece depois, mas tem crianças que não tem problema nenhum com o noturno. Se a gente consegue chegar se a gente consegue entender qual é o sinal no momento certo e entra com desfraude respeitoso, no momento em que a criança está realmente apresentando capacidade não só de identificar como de fazer o controle de esfíncter, sem a gente ficar pressionando para isso, o desfraude noturno geralmente ele acontece mais naturalmente. E o que você vai observar? Quando a fralda seguir seca por 15 dias seguidos, durante a noite, já está com esse controle de esfíncter à noite, sem sofrer.
sem sofrência. Sem Simples sofrência. assim. Simples Ô, assim. gente, e evitem a comparação. Ai, o meu bebê já desfraldou do fulano, não. Lá, 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 lá. Tem que Evitem ser essa com 1 ano e meio, tem que comparação. ser com 2 anos, tem que ser com nada. Tem que ser quando a criança estiver pronta. Né? Então, só para acalmar mães que estiverem aqui, né? Desfraude é esperado até os 5 anos de idade. Se chegar aos 4, não tem nem sinal, talvez valha a pena a avaliação, tá? Mas provavelmente essa criança já vai estar manifestando sintomas porque já vai estar sendo pressionada na escola ou por algum familiar ou por alguém que vai estar palpitando. E aí a criança começa a apresentar sintomas não porque ela precisava disso ou porque tem algum problema, mas porque está sendo pressionada a fazer algo que ela ainda não está pronta. Então tenha calma. Uhum, Pergunta a criança, quer ir de fralda? Vai de fralda. Não quer ir de fralda? Não vai de fralda. E a gente escuta cada uhum. história, né? Eu tô lembrando aqui de um caso que me deu uma dor no coração, mas uma mãe que chegou extremamente chateada, porque ela tinha custado muito conseguir uma vaga numa creche para a menininha dela, para poder voltar a trabalhar. E quando ela chegou lá, a menininha ainda usava fralda para evacuar. Mas a moça da creche falou que não podia ficar de fralda na creche. Que ou ela ensinava a menina a coisar, ou ela a fazer o cocô no banheiro sem fralda, ou ela não ia poder ficar. E essa mãe ficou tão isolada, porque a minha tinha 2 anos. Então, como assim que um profissional que lida com criança nessa idade não entende que aquela criança ainda não faz isso? Não é Uhum, devastador, uhum, assim, né? É o que a gente falou da rede predadora, né? Destrói, aí essa mãe chega extremamente culpada, dependendo de como ela está no dia, vai acabar depositando essa pressão na criança, a criança começa a sentir que está errada, porque a mãe, ela tá um radarzinho, a minha mãe ficou triste porque não faz com no vaso. Pronto, já começou. Começou a uhum, confusão. uhum. Começou a confusão, né? E aí o que eu faço não é bonito, o que eu faço não é bom. Vamos construir aí um esquema de defectividade. Eu sou defeituoso porque eu não dou conta de fazer as coisas no lugar certo, na hora certa, E aí né? começa a prisão de ventre, começa uma série de outros sintomas. Uhum. Eu vi um vídeo, gente, tão bonitinho. Eu posso até procurar aqui e compartilhar no Stories se eu conseguir. É um pessoal oriental. Agora eu não me lembro se eles são chineses e japoneses, porque a minha capacidade de diferenciação ainda é pequena, gente, desculpa, mas enfim, é um vídeo oriental e é uma escolinha. E aí, o que que eles fizeram para ensinar as crianças o cuidado da limpeza depois que vai ao banheiro? Eles amarraram 2 balõezinhos, assim, nas costas da cadeira, né? Ah, Então, a criança tem que virar, é como se fosse a bundinha, fica os dois sei. Acho que eu balõezinhos, vi. e Uhum. aí ela pega o papelzinho e passa entre os 2 balõezinhos. Aham. Então a criança tem que virar e passar a mão entre os 2 balõezinhos com o papelzinho para poder aprender como que ela vai limpar o bumbum sem o adulto estar tocando o corpinho da criança. Olha que Né? legal, Eu né? achei tão legal o vídeo, tão bonitinho. Eu compartilhei com as mãezinhas de plantão. Na época eu vou procurar que eu posso postar nos meus stories se eu achar. Você achar, manda pra Mas gente. então, assim, como que é interessante, né? Como que a gente pode ser criativo também para ensinar as nossas crianças esse autocuidado. Porque também, quanto antes elas conseguirem, se elas tiverem que ir para uma instituição, para uma creche, para uma escolinha e tudo mais, e elas souber, né, já cuidar de si, menos riscos também elas vão estar expostas, porque elas já vão dar conta de fazer essa autolimpeza, esse autocuidado, né? E isso pode ser ensinado de forma lúdica, sem pressão, sem cobrança, com a brincadeira, né? E a criança se permitindo tocar o próprio corpinho e descobrir como é que é esse corpinho, né? Uhum. Então, é um momento, essa fase, né, do desfraude, é um momento em que a criança ela está descobrindo o mundo de diversas formas e no próprio controle dela, das capacidades dela, do desenvolvimento de autonomia, do controle interno, do controle externo dela com o outro, dela com ela mesma. Então, gente, é um período tão importante, né? Que a gente tem que realmente respeitar aí o tempo da criança nesse momento. Não que Uhum. seja fácil, né? Vão escapulir, e se escapulir, ok, né? É importante a mãe também e o pai também trabalharem, que é uma criança que está em aprendizado,
né? Ela não vai saber fazer isso de uma vez, nem da primeira vez, nem da segunda. Vão ser dias e dias de treinamento, até que tudo acontece bem. Exatamente. Importante, eu acho que o principal recado, né, que eu queria, tenho certeza a Cris também aqui, em tanto num processo quanto no outro, é que se respeitem, né, que se comuniquem, que se olhem, que se ouçam, para que o processo aconteça de uma forma natural, porque é natural que aconteça tanto o desmame quanto o desfraude. E se a gente trata isso com respeito, vai acontecer de forma natural, não precisa ser um momento de conflito que vai gerar outros tantos transtornos, né, Cris? Sim, com certeza. Eu nem Bom, eu acredito, acho que eu nem me mas, apresentei. mas você já é de casa também, Cris dispensa apresentações. Eu também já nem te apresentei, mas essa é a Cris, gente. Eu sou a Cris, Cristiane Peretti, estou lá no Instagram. Para quem quiser trocar mais informações, figurinhas, estou aqui à disposição. É um Segue a prazer sempre página fazer dela. essas lives com a Letícia. A gente sente tão de casa que a gente começa a falar de intimidade assim, né, Lê? Adoro também, bate-papo, saudade, meu Deus, sentar, tomar um cappuccino, um vinho, uma pizza. Nós precisamos fazer isso. Não é? Aqui a Com gente fica em certeza. casa. Eu montei a arte da live, mandei para a Cris, vamos, marca aí já de uma vez, eu estava tudo pronto, já estava postando no Instagram. O tema é esse. É isso aí. Obrigada, viu, Cris, pelo seu tempo, Obrigada a disponibilidade, carinho. você. Obrigada a você, Lele, pela amizade, por todas essas trocas. Aprendo tanto com você, trago tantos aprendizados aqui dentro. Você faz parte de mim nisso tudo também. Eu só tenho a agradecer, viu? Também. E é isso, viu, pessoal? E essa rede de apoio é insubstituível. Nós estamos aqui como rede de apoio para quem quiser, né, Lê? Então é só nos acessar também. Quem quiser pode mandar as dúvidas, tá? Ó, a live vai ficar salva. Quem não conseguiu acompanhar, pode acompanhar depois. Já, Renata, já foi 1 hora. Se tiver ficado perguntinhas aí, manda pra gente, que a gente responde depois, tá bom? Ó, beijo. Beijo, pessoal. Adorei. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.